Imagine estar a mais de 300 mil quilômetros da Terra, sem possibilidade de resgate, sem rota de fuga, sem chance de simplesmente voltar para casa. Agora imagine ouvir uma explosão dentro da sua nave espacial e descobrir que o oxigênio necessário para sobreviver está escapando para o vazio do espaço. Em abril de 1970 foi exatamente isso que aconteceu com a tripulação da Apollo 13. O que deveria ser a terceira missão da NASA a pousar na Lua se transformou em uma luta desesperada pela sobrevivência. Uma batalha contra o tempo, contra a falta de recursos e contra as leis da física. Esta é a história da missão que ficou conhecida como o maior resgate espacial de todos os tempos. O ano era 1970. Os Estados Unidos e a União Soviética disputavam a corrida espacial, uma das maiores rivalidades da Guerra Fria. Menos de um ano antes, Neil Armstrong havia se tornado o primeiro homem a pisar na Lua durante a missão Apollo 11. Depois veio a Apollo 12. Agora, a Apollo 13 tinha um objetivo simples: continuar a exploração lunar. A tripulação era formada por 3 astronautas experientes: Jim Lovell, comandante da missão, Jack Swigert e Fred Haise. Eles embarcaram em um gigantesco foguete Saturno V, considerado uma das máquinas mais poderosas já construídas pela humanidade. No dia 11 de abril de 1970, a Apollo 13 deixou a Terra rumo à Lua. Tudo parecia ocorrer perfeitamente, mas ninguém imaginava que a missão estava prestes a enfrentar uma catástrofe. 2 dias após o lançamento, a nave estava a cerca de 320 mil quilômetros da Terra. A tripulação realizava procedimentos de rotina. Um deles era misturar o conteúdo dos tanques de oxigênio. Às 21h08, horário de Houston, um simples comando foi enviado. Segundos depois, uma explosão sacudiu a nave. Alarmes começaram a soar. Instrumentos ficaram instáveis. O astronauta Jack Swigert então transmitiu uma das frases mais famosas da história: "Houston, tivemos um problema." O que havia acontecido era muito pior do que parecia. Um dos tanques de oxigênio havia explodido. O outro estava vazando rapidamente. Sem oxigênio, as células de combustível que produziam eletricidade deixariam de funcionar. A nave estava morrendo lentamente. Muitas pessoas acreditam que o maior problema era a falta de ar, mas não era. O maior perigo era perder energia elétrica. Sem eletricidade não haveria comunicação. Não haveria computadores, não haveria sistemas de navegação. E não haveria como reentrar na atmosfera terrestre. A Lua deixou de ser o objetivo. Agora a prioridade era sobreviver. Os engenheiros da NASA perceberam que o módulo principal não conseguiria manter os astronautas vivos até o retorno. Foi então que surgiu uma ideia desesperada: transformar o módulo lunar, projetado para 2 pessoas por apenas 2 dias, em um bote salva-vidas para 3 homens durante quase 4 dias. A situação era crítica. A energia precisava ser economizada ao máximo. Quase todos os sistemas foram desligados. A temperatura dentro da nave despencou. Os astronautas passaram frio intenso. A água começou a ser racionada. Eles bebiam muito menos do que o necessário. O cansaço e a desidratação aumentavam a cada hora. Enquanto isso, na Terra, centenas de engenheiros trabalhavam sem parar. Cada problema precisava ser resolvido rapidamente. Mas um novo obstáculo apareceu: o dióxido de carbono. Toda vez que respiramos, liberamos dióxido de carbono. Os filtros da nave removiam esse gás, mas havia um problema. Os filtros do módulo lunar não eram suficientes para 3 astronautas durante tantos dias. Os níveis de dióxido de carbono começaram a subir. Se nada fosse feito, a tripulação morreria lentamente intoxicada. Então ocorreu uma das soluções mais brilhantes da história da engenharia. Os técnicos da NASA improvisaram um adaptador utilizando apenas objetos que já existiam dentro da nave: fita adesiva, plástico, capas de manuais, mangueiras. Com essas peças, os astronautas construíram um sistema improvisado que salvou suas vidas. A concentração de dióxido de carbono voltou a níveis seguros, mas o perigo ainda estava longe de acabar. Sem combustível suficiente para um retorno convencional, a NASA decidiu usar a gravidade da Lua. A nave passaria ao redor do satélite natural e seria lançada de volta em direção à Terra. Era uma manobra extremamente arriscada. Qualquer erro de cálculo poderia enviar os astronautas para o espaço profundo. No dia 15 de abril de 1970, a Apollo 13 passou pelo lado oculto da Lua. Por alguns minutos, toda a comunicação com a Terra foi interrompida. Milhões de pessoas acompanhavam a missão pela televisão. Quando o contato foi restabelecido, um enorme alívio tomou conta do centro de controle, mas ainda restava a etapa mais perigosa: a reentrada na atmosfera. No dia 17 de abril, a cápsula iniciou sua descida em direção à Terra. Durante a reentrada, o atrito com a atmosfera cria uma camada de plasma superaquecido ao redor da nave. Isso interrompe as comunicações por alguns minutos. Normalmente o silêncio dura cerca de 3 minutos, mas dessa vez passou de 3, depois 4, depois 5. O mundo inteiro começou a temer o pior.
No centro de controle da NASA, ninguém dizia uma palavra. Então, finalmente, um sinal apareceu. A cápsula havia sobrevivido. Pouco depois, paraquedas se abriram sobre o Oceano Pacífico. A Apollo 13 pousou com segurança. Os 3 astronautas estavam vivos, contra todas as probabilidades. A Apollo 13 nunca pousou na Lua. Tecnicamente, a missão foi um fracasso, mas para muitos especialistas ela se tornou o maior sucesso da história da NASA, porque mostrou algo extraordinário. Quando tudo parecia perdido, engenheiros, cientistas e astronautas trabalharam juntos para transformar uma tragédia anunciada em um milagre tecnológico. Mais de 50 anos depois, a frase "Houston, tivemos um problema" continua sendo lembrada. Mas talvez a verdadeira lição da Apollo 13 seja outra. Mesmo diante do impossível, a inteligência humana pode encontrar uma saída. E foi justamente essa capacidade que trouxe 3 homens de volta para casa.